Está escrito em Salmos 19, versículos de 1 a 10 o seguinte: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Entretanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meu irmão, minha irmã, a teologia fala da revelação natural de Deus e da revelação especial. A revelação natural refere-se ao mundo criado e a revelação especial refere-se às Sagradas Escrituras. O Salmo 19 fala das duas. Do versículo 1 ao versículo 6 fala da revelação natural. Assim como uma música revela algo sobre o autor, uma pintura que fala sobre o pintor, o mundo criado possibilita-nos compreender algo sobre Deus, o Criador. O salmista percebeu isso. As muitas formas, cores, seres, são inumeráveis as fontes de revelação. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, não está excluído. É tanto fonte quanto consumidor desta revelação maravilhosa. Sempre pesquisando, inquirindo, experimentando e revelando-se. Já do versículo 7 até o versículo 11, o salmista fala sobre a revelação especial de Deus, outra fonte de conhecimento do Criador. Ele fala das características desta revelação e dos efeitos dela na vida do homem. E dos versículos 12 a 14, o salmista fala sobre si mesmo, de sua atitude diante da revelação de Deus, tanto a revelação natural quanto a especial. E essa parte é essencial para a nossa edificação espiritual. Como cristãos, nos especializamos em encontrar sentido e compreender o significado da revelação especial de Deus, ou seja, das Sagradas Escrituras. E não há como minimizar a importância disso. Pelo Espírito Santo, todos nós podemos encontrar vida e crescer na relação com Deus por meio da Palavra de Deus. Mas nos tornamos cegos para a revelação natural de Deus. Ignoramos quase que completamente o seu significado e lugar em nossa espiritualidade. Alguns foram além, veem o mundo criado,
a vida e tanta coisa nela que poderia ser uma fonte de vida e inspiração com Deus como forças antagônicas à sua espiritualidade. Não celebram e nem reconhecem o valor da revelação natural de Deus. Ignorando que a Bíblia, a vida e o mundo criado precisam ser lidos juntamente, a falta disso, inclusive, propicia equívocos sérios para a compreensão verdadeira de qualquer dessas fontes. Nosso Senhor Jesus Cristo usou os lírios dos campos, usou o exemplo das aves, o trigo, o joio, as ovelhas, as parreiras, o vinho, os odres, as crianças e os trabalhadores como material teológico. Jesus não se antagonizou com a vida, com a natureza e muito menos com o ser humano. Como é difícil quando nossa visão e nossas mentes se estreitam na expressão de nossa fé. Esse estreitamento aciona a nossa paixão e bloqueia a nossa mente. Nós não conseguimos ouvir, compreender ou ver. Alguns chegam a ser violentos em nome de Deus, julgando estar servindo a Deus. São antiéticos, agem como juízes da vida alheia, e acreditam estar sendo fiéis a Deus. Infelizmente, a história passada e presente está cheia de exemplos lamentáveis sobre isso. Elias, o profeta, descobriu que o Deus que responde com fogo era também o Deus que se revelara numa brisa suave para ele. Ao apóstolo Pedro foi dito que não chamasse impuro o que Deus havia purificado. E foi preciso que ele fosse à casa de Cornélio para aprender que Deus era Deus também dos gentios e entender que o Espírito Santo não estava submetido às suas ideias e a seus regulamentos religiosos. Como você tem vivido sua fé, meu querido irmão? Ela tem emancipado você? Ela tem lhe capacitado a ouvir? A sua fé tem lhe levado a pensar, a raciocinar, a aprender? A sua fé tem lhe levado a contemplar, a meditar na palavra de Deus e a contemplar a natureza criada pelo nosso Senhor? O nosso Deus está isolado numa caixa ou presente em todo lugar? Quantas pessoas têm engessado, quantas religiões, quantas denominações engessado o agir de Deus a uma esfera denominacional apenas? Nós não podemos ser tão ousados ao ponto de querer limitar o poder do agir de Deus na vida da humanidade. Isso deve servir para a nossa reflexão. O Deus que se revela de forma especial através das Sagradas Escrituras é um Deus também que se revela de forma natural através da natureza criada, de tudo quanto Ele criou. Portanto, devemos ser mais reflexivos e mais sensíveis a tudo isso que Deus colocou ao nosso redor. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.